gosto. E como é que um músico desse, que é tão apaixonado por música, vai fazer outras coisas como dublagem? Como é que vai cair um Cara, eu negócio sou desse? nerd, bicho. Eu sou nerd e eu tenho uma coleção de DVD com mais de 180 filmes da Sessão da Tarde. Caraca. Sabe que aqueles maneiro. filmes bem ruins de comédia? Te Pego Lá Fora, Splash, Um Dia Casa Cai. Eu tenho tudo, cara. Tenho o Último Dragão, do Bruce Leroy. Tenho tudo. E, meu, dublagem dos anos 80 é lendária. Sei que tem muita gente que não gosta de dublagem. Respeito. Não concordo, mas respeito. Tem um professor aí que não gosta de dublagem. O teacher de inglês. Normal, cara. Acho normal. Respeito. Mas tem filmes, cara, que a dublagem salva. Assistam Curtindo a Vida Doidada, legendado, e assistam dublado. Vamos ver qual que é melhor. Não. Aposto com vocês. Que A aí voz do Niso Neto. Putz, eu acho que eu só assisti dublado. Cara, a voz do Niso Neto é sensacional. A voz do. Cara, e assim, eu sou apaixonado por esse universo. E eu gosto Na também verdade, de desenho. é isso que eu ia falar. A dublagem, inclusive, salva o desenho, né? A história Muito. do Freakazoid. Porra, cara, o Bom Briggs. pra caralho. Briggs é um gênio. Guilherme Briggs Briggs é um salvou o gênio. Freakazoid aqui. Entendeu? Não, o Rei Julian de Madagascar. Fantástico. Rei O Júlio. que seria do Madagascar se não tivesse Eu me remexo muito? Todo mundo Muito adora, cara. bom, Então, né? assim, independente de gostar, de não gostar, a dublagem brasileira é top de linha em relação ao mundo inteiro. Até porque o português é uma língua mais difícil de ser falada, mais articulada. Então você tem mais alternativas pra sair. Isso falando das boas empresas de dublagem, né? Ah, sim, nada de Porque, dublagem de mano, Miami, de Campinas. Porque Bem que de Campinas acho que deu uma melhorada, se eu não me engano, mas a de Miami, pelo amor de Deus, porra, cara. o cara tá falando assim, o bagulho tá... Cara, tem um programa, Bizarro. já ouviram falar do Chris Angel? Já. O nome do programa é Chris Angel Mind Ouviu? Freak. Mind Freak significa louco da cabeça, né? Traduziram como Chris Angel, ilusionista. É. Então a galera, plateia dele lá, quando ele faz uma mágica, a galera fica Mind Freak, Mind Freak. Pegaram 3 tia. E ela fica assim, ilusionista. Ah, bicho. Sério. Mas assim, mas a versão brasileira também tem algumas pérolas. Por exemplo, o Property Brothers, que virou Irmãos à Obra. Sim. Que é genial. Que aí o cara faz a brincadeira. dublagem do cara afetado pra caramba. Pô, É esse? O cara afetado. Não, porque tem um deles que é gay. Juliana, E aí tá o cara, conversando o comigo? dublador, fez a dublagem do cara mega afetado. Não, acho que Sabe? não. Não é esse? Do Eu já Irmãos à ouvi uma- Obra, eu já acho ouvi mais que ou menos não. assim. Coisa. Mas o que eu falo justamente, achar um Property Brothers não tem patrocinador. nada a ver Você não acha? com Irmãos à Obra. Irmãos à Obra é uma sacada genial, muito melhor do que Property Brothers. Sim. E a versão brasileira tem muito Aham. disso. Aham. É, porque quando o diretor te dá a permissão de você usar... Ó, vou ser bem honesto com vocês, eu não trabalhei muito com dublagem, não. Eu fiz muito pouca coisa, eu fiz vozerio, participações assim. Por quê? Porque a banda não me deixa espaço pra fazer teste. É uma coisa... Pessoal, um vacilo meu, entendeu? Até na pandemia eu falei, pô, preciso me Mas atualizar, curte. mas eu fiz o curso e eu sou fanático por dublagem. Fiz o curso com o Bob Esponja, o Wendel Puta, Bezerra. o Wendel Bezerra é top Caramba. Foi meu demais. professor, o Ulisses, a irmã dele, a Úrsula. Peguei uns caras bons, assim, pra fazer aula. E sigo, converso com alguns dubladores, assim. Eu respeito muito o trabalho desses caras. Sou amigo da maravilhosíssima Mônica Rossi, que é a Priscila da TV Colosso. Todo mundo conhece como Priscila Isso da TV. sim. Pelo amor de Deus, a voz mais sexy do Brasil, disparada. Ela é muito, Ela é muito sensacional. demais. Moniquinha, ó, se você assistir isso, um beijo Mas enorme. e o chegou pessoal a fazer? que sonha em entrar nisso, como é que entra um negócio desse, cara? Cara, a dublagem é o seguinte, você tem que ter o DRT, né? Tem que Tem que ser ser ator ator, formado profissional. Me formei pelo Senac. Melhor época da minha vida. Eu recomendo a qualquer pessoa do mundo fazer curso de teatro. É, o João Independente se você vai fazer palco ou não. O curso de teatro, ele abre a tua cabeça de uma maneira... E eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante ser falada. Eu era um cara muito, muito, muito preconceituoso com gay antes do curso de teatro. Preconceito velado. Fluido. Não era agora. aquele cara que nunca agredi, sempre respeitei, mas eu tinha aquela Tinha uma coisa. ressalva. Cara, o teatro faz me teatro abriu é os diferente, olhos, cara. velho. O teatro me abriu os olhos. Um dos meus grandes amigos do teatro, Ed, é um cara, assim, talentosíssimo, inteligentíssimo. Não é nada do estereótipo de gay que é vulgarizado. E também, quem quiser ser assim é do cara. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas o teatro, assim, abriu minha cabeça. Eu aceitei um monte de coisa que eu, na minha cabeça, falava, meu Não, Deus. né? Então, assim, o teatro, cara, ele só faz bem, cara. Só faz bem. Você se aprende a se expressar, você aprende a botar pra fora teus sentimentos, aprende a entender teu corpo melhor, teu espírito Se melhor. aceitar. É de cara. Bom, meu primeiro papel no teatro foi um travesti. Com esse Pra tamanho quem era todo aí. homofóbico, pra quem era homofóbico. Tá
vendo? Foi de propósito. Foi, Professor eu de fiz Não, não. Preconceituoso. Não, mas Eu fala fiz uma a- forma, não Botar no o sentido cara de agressor. homofóbico é foda. Mas assim, de não aceitar, Não, não cara, é? mas assim, eu não tenho problema nenhum de falar que eu era homofóbico. E às vezes, de repente, hoje em dia, em algum sentido que eu não saiba dizer porque eu não identifico, de repente eu posso até ter uma atitude homofóbica. A gente vive num país homofóbico. Mas eu tô tentando cada vez mais Sim, melhorar em sim. relação a isso. Tanto que eu considero que eu não tenho mais esse preconceito, por causa do teatro. Mas o primeiro papel que eu fiz foi uma cena do F7. Eu fiz Abajur Lilás e era um travesti, o Giro. Travesti, assim, aposentado, perigoso, não era um tom caricato. Era um tom sério, é uma obra de Plínio Marcos, que é uma coisa bem pesada. E foi, cara, assim, a desconstrução do hétero pro personagem, que foi obra da professora Vanessa, que me ensinou muito o professor Gerson, cara, sabe, me ajudou a entender... Aqui, isso, em Santos? ganhar... Oi? Aqui em Santos? É, no Senado. Que legal. A ganhar uma empatia que eu não tinha antes, cara. Eu não tinha. E assim, e cada vez mais você percebe que essa galera não é só uma questão do preconceito que eles sofrem. Eles têm uma luta interna, uma luta deles, cara. Não é... Já não tá fácil pros caras, os caras ainda tem que sofrer com coisa que vem de fora, E entendeu? ainda a gente ainda julga. Porque É. a vida... Eles Você não sabe o que os caras sofrem. passam, cara. Como eu fiz um travesti, o cara era dono de um puteiro na peça e tal. Cara, esses caras, assim, é gente que passa fome, cara. É gente que apanha, é gente que é expulsa de casa. Então, assim, antes da gente acusar, é aquela coisa, né? A gente aponta um dedo, tem 3 voltados pra gente. Tem que tomar muito cuidado. E o teatro me abriu muito isso. Mas eu entrei no teatro por causa da dublagem, porque eu queria DRT pra fazer dublagem. E, na verdade, eu nem queria fazer dublagem de seriado, eu queria fazer localização de videogame. Olha como eu sou nerd. Localização? É, localização é a dublagem do videogame. Ah, tá. Então você faz as dublagens do videogame e os caras, assim, eles estão... Ainda não encontraram um caminho, às vezes eles botam os dubladores nada a ver. Não, e Colocaram a Peach pra dublar, colocaram o Matias do Tropa de Elite pra dublar o Battlefield, o Roger do Traje a Rigor, que não os ficou caras tão legal. fazendo uns bagulho E agora os caras estão começando a colocar os Não, dubladores top. mas a né, galera pra que dublar. dubla fala que pra dublar games, eles têm um problema sério porque às vezes o game não tá pronto, ele tem um roteiro Uhum. e ele não tem imagem. É diferente do filme que o cara tá vendo a ação acontecer e tá, tipo, interpretando a expressão É do mais cara. complicado mesmo, cara. O É mais cara disse que complicado. chega um texto e, mano, ele tem que fazer o texto. E aí o cara só dá um contexto, tipo, ó, é o game de guerra, vocês estão numa cena assim, 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 tipo, Segunda Guerra Mundial, não sei o que lá, você é o coronel e parará, faz aí. E o cara faz. E aí, da hora que junta, às vezes a parada não. É que na encaixa, dublagem é o né, seguinte, velho? a dublagem, a regra da dublagem, você tem que deixar o mais parecido com o original. Não adianta você querer meter uma puta de uma voz bonita, impostada e tal. Não. O diretor, ele te escala pela proximidade da voz e pelo teu talento, óbvio. Então ele vê, pô, esse cara aqui tem tudo a ver com essa voz. E aí você tem que fazer o mais próximo do que você tá vendo no original. Não pode querer inventar muito, sabe? Alguns diretores te dão mais liberdade e outros são mais autocráticos e os caras exigem que você faça aquilo. E é legal, porque você está respeitando a obra do cara. E não quer dizer que isso é detrimento da tua atuação. Muito pelo contrário. Você ter uma atuação que nasce de você é um processo que você tem que ser respeitado porque você criou. Você respeitar o processo de criação de outro cara e você emular é muito mais difícil. Com É certeza. muito mais difícil. Até pra você entender qual é a pegada que Você tem que saber. entrar no cara, você tem que Porra. entrar no personagem do cara, você tem que entrar no que o cara fez. Você tem que pensar o que o cara pensou. Isso Imagina é o cara complicado, dublar um Debi Lloyd, tá ligado? Que é porra, mano. Cara, olha, tem umas dublagens assim que realmente, assim, por ser um fã de dublagem, acima de tudo, eu fico realmente impressionado. Tem um filme do Champagne, que ele faz um deficiente mental Maravilhoso. pela guarda da filha. Foda. Eu não esse lembro filme. quem fez a dublagem dele, mas assim, foi um negócio que eu... Sabe quando você assiste o filme e fala, eu quero ver de novo só pra ouvir de novo? O cara era tão bom, cara, o jeito que o cara colocou a boca de lado, assim. O menino que dubla o Good Doctor, o Shawn lá, Ah, Sim, sim, sabe? sim. A dublagem do moleque, assim, você sente que ele tem aquela Não, trava. eu não vejo. Assim, a gente assiste dublado e legendado ainda em casa. Eu não consigo ver ele em inglês. Quando eu vejo, eu falo assim: nossa, mas eu acho que o brasileiro tá melhor. Cara, é assim, Se eu habituou, vou né? fazer uma defesa da dublagem, se vocês me permitem, tá? Não, tem algumas que eu acho que assim, eu já me encantei toda. Eu já vi aquele personagem daquele jeito. E quando eu vejo em inglês, eu falo assim: Estranho. É, mas em Em inglês é compensação, tão tem maravilhoso. outros que eu vejo e falo assim: nossa, aí você vai em inglês e fala: agora ficou Ó, bom. tem duas coisas a respeito que eu vou falar da dublagem bem brevemente. A primeira é que muito se fala assim, mas você perde a atuação original do cara. Você perde a atuação. Realmente, tem atores que é muito Do difícil Fred você Highmore você colocar. perde. Do Good Doctor você perde.
Ele consegue manter uma entonação flat, assim, o tempo inteiro. Então, mas eu identifico Fantástico. isso no dublador. Eu identifico Mas essa... é diferente. Não, é diferente É uma porque ele tem que releitura, encaixar a vai. voz. Você tem que encaixar a voz. Tem esse problema da dublagem do não lado, só né? encaixar a voz, mas o timbre, o tom, o jeito que ele fala, gente... Eu acho bem ele incorporou parecido. perfeito Eu acho. ele conseguiu colocar naquele personagem que a cena já foi feita, já foi montada, de um jeito tão legal que você se identifica, você fala assim, meu, é ele falando, é eu a voz acho. original dele. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Muito se fala de atuação, né? Ah, vai perder a atuação. Vamos pegar um ator bem foda, tá? O Al Pacino. Pega o Al Pacino. Eu tava pensando Pega o Al aqui, tem Pacino atores que não dá. no Advogado do Diabo. Aí você pega a dublagem do Ricardo Schnetzer. Cara, é genial. A entonação que o Ricardo Schnetzer dá, que é a voz original do Tom Cruise, voz mais antiga, aquela voz aveludada, ele coloca a impostação, parece que o cara... você falar... se o Al Pacino falasse português, ia ser essa voz. Isso É foda. muito bom. É que você tem a sua visão, né? Não, Assim, você assim, manja. Não, tô falando assim, se você pegar, não precisa manjar de dublagem, você escuta os dois. Você vai ver que a dublagem do Ricardo Schnetzer não é só uma dublagem, uma impostação. Ele foi na loucura do Al Pacino. Ele falou assim, ó, o jeito que o cara regala o olho é quando é a voz dele... Aham. Então é um negócio Ele muito bem consegue trabalhado. levar ponto a ponto. Agora eu Porque vou dar tem um outro alguns exemplo pra atores vocês que que, não é bem dá. engraçado. Tem um filme chamado Dama de Vermelho, Sim. estrelado pelo Gene Wilder, que é um cara muito engraçado, mas a voz dele é absolutamente sem graça. E aqui no Brasil ele é dublado pelo Monja, Mário Monjardim, que é o dublador de Salsicha. Tá? Tem uma cena que ele tá na banheira e a mulher entra pelada. E aí ele faz oh, uau, o original. Quando passa pro português, o cara fala assim, é hoje que a porca torce o rabo. Mentira. Nossa. Mas uma liberdade Mentira. poética totalmente Mas, diferente. cara, olha a salvada que o cara deu numa cena. Você caga de rir. Só com isso, entendeu? Então, assim, a dublagem brasileira tem umas sacadas, até Mas pelo às lance vezes da... tá mais no diretor do que no dublador, não, cara? Eu acho que o diretor deu a liberdade pro dublador. Aham. Aí o cara desenvolve, Deslancha, né? é. Tipo, Cara, pode você falou de ser. Salsicha, eu não consigo imaginar a voz dele. Pra mim, o Salsicha é aquilo lá, dublado. Pois Eu nem pois me é. arrisco a ouvir. cara, se você ouve a o voz original. Se você ouve a voz do Estranho Scooby-Doo pra original... caralho. Meu, Salsicha, Totalmente Salsicha. diferente. Você escuta a voz do Scooby-Doo original, ele é um cachorro. O Scooby-Doo brasileiro não é um cachorro, ele é uma pessoa. É? Quase. O original é um cachorro. É, exatamente. Sério? Não tem aquela coisa assim. Muito bom! Comunicou. Cachorrada aprovou, Eles tá vendo? entenderam. Meu, foi muito Nem conseguiu comunicar, olha só. Quando nós chegamos no internet. O que você contou pra eles? sensacional, cara, igualzinho, muito bom. Cara, e você fez poucos ainda. Quer dizer, imagina se tivesse feito Eu muito. fiz muito então. pouco porque eu procurei muito pouco. Eu me arrependo pra caramba disso. Um dia eu vou voltar atrás. Tem um dia eu vou personagem voltar. que você gosta mais? Em que sentido? Da dublagem mesmo, assim, que você acha que você... Cara, assim, eu tenho dubladores que eu amo de paixão, né? E O você? Schnetzer é interpretar? um dublador que eu acho sensacional. Ah, a gente brinca, né? Mas é imitação. É Ah, imitação. esse brinca é foda, né? Não, a gente O bagulho brinca, incrível. é imitação. A gente brinca. Ó, o Bailey gostou da Salsicha. Não, a gente faz a imitação do dublador. Na verdade, não é a dublagem que a gente faz. entendi. Agora, criar a voz. Deve Meu filho ser gostava. muito Meu foda. filho chama Julian. E o do Madagascar é Julian. E aí eu gostava de imitar ele. O Rei Julian pra ele falou assim: olhe para mim, que eu sou uma mocinha dançando, olha. Muito perfeito. Né? Quando ele era criança, ele dava risada. Achava. disso. Muito Cheio de bom. talento. Gente, ô Cássio, eu nunca Muito imaginei na perfeito, minha cara. vida. Ah, a gente trabalha com voz, tem que Eu saber um nunca pouquinho, né? imaginei. O que mais você faz? Não, e Que quem mais? gosta Que de mais? dublagem deve ficar, tipo, ouvindo Ah, e você pirando. fica nas- tentando imitar, não tem jeito. Tem algumas que sai mais fácil, outras que eu não consigo. Cara, por exemplo, eu não consigo imitar o Silvio Santos. Não sei imitar o Silvio Santos. Ixi, mó Bob galera. Esponja. Todo mundo sabe. Bob Esponja, todo mundo faz o... Bob Esponja é que eu acho que eu tô meio rouco, mas vocês estão prontos? Se os caras adoecerem ou morrerem, já sabem o que chamar. Né? Pô, quem me dera, cara, imagina. Sensacional.